Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 3 de maio de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, já aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, deixa seu joinha aí, que é muito importante a sua participação aqui, uma forma de você contribuir com o meu trabalho aqui dentro da plataforma, fechou? No mais é isso, vamos analisar os jogos desse sábado, muita Série A, B e C pra gente acompanhar. Bom, galera, então agora sim, né, de volta por aqui, tinha tirado alguns dias aí para dar uma descansada, tirei alguns dias aí de férias, né, vamos chamar assim, de férias. E agora sim a gente tá retornando. Tinha deixado para vocês uns conteúdos já gravados, mas não consegui gravar todos dessa semana. Então, como eu acabei não gravando essa semana, a gente tá retornando nesse final de semana aqui pro Campeonato Brasileiro, tá? Bom, já falamos sobre isso, né? Agora vamos falar sobre os jogos de hoje, né? A gente começa aqui com a Série B. Série B às 4 da tarde. O Remo recebe em casa o Amazonas. Duas equipes que estão em lados opostos daí da tabela de classificação. O Remo está na 9ª colocação e o Amazonas está na vice-lanterna do campeonato, na 19ª colocação na tabela de classificação. Mostrando aqui a tabela para vocês. O Remo, mandante desse confronto, soma 9 pontos aqui no meio da tabela, né? Somando aqui junto do Atlético Paranaense, América Mineiro, Novo Horizontino e Ferroviária com 9 pontos também. E na parte de baixo da tabela de classificação nós temos o Amazonas, que tem 5 jogos disputados, essa é a 6ª rodada do campeonato. Ainda não venceu dentro do campeonato, soma 2 empates, 3 derrotas, apenas 2 gols marcados e 7 gols sofridos, 2 pontinhos conquistados a equipe do Amazonas, tá? No mercado de escanteios, nós temos um Remo com a média de 13 escanteios entre marcados e sofridos. Uma equipe que marca um bom volume de escanteios jogando dentro de casa, uma média de 6,9 a seu favor. E também cede boas oportunidades ao adversário, tá? Tem uma média aí de 6,1 em escanteios em oportunidades cedidas. Pelo lado do Amazonas, é uma equipe mais equilibrada, mas com médias bem inferiores, né? Tem uma média aqui de 7,9 em escanteios entre marcados e sofridos. Acaba sendo uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios nessa condição de visitante, tá? Mostrando para vocês as linhas que as equipes mais costumam cumprir. A Cornepro traz pra gente uma previsão de 10 escanteios para esse confronto. O over 9,5 cantos bateu em 60% dos jogos dessas duas equipes, sendo em 70% dos jogos do Remo e em 50% dos jogos do Amazonas, tá? A linha que eu gosto para esse confronto aqui é esse over 7,5 cantos. A minha sugestão é levar para o ao vivo e buscar aí essa linha de over 7,5, tá? Acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo para Remo e Amazonas. Uma hora depois, agora pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Maringá recebe em casa o Confiança, duas equipes que também estão em lados opostos da tabela de classificação. O Maringá ocupa a 3ª colocação do campeonato e o Confiança está ali na 14ª colocação na tabela de classificação. Mostrando para vocês a tabela completa dessa Série C, nós temos 5 times ocupando aqui as 5 primeiras colocações do campeonato com a mesma pontuação, incluindo a equipe no Maringá, tá? O Maringá está aqui na 3ª colocação do campeonato com 5 gols marcados e 3 gols sofridos. 3 jogos disputados, são 2 vitórias e um empate e ainda não perdeu dentro da competição. Pelo lado do Confiança, nós temos um Confiança que está ali somando 3 pontos dentro da competição, 2 derrotas, 1 vitória, 3 gols marcados e 6 gols sofridos dentro dessa Série C. No mercado de escanteios, duas equipes com médias altas, né, dentro dessa Série C para escanteios. Nós temos o Maringá com a média de 11,4 em escanteios entre marcados e sofridos. E pelo lado do Confiança, uma equipe com a média de 11,7 também entre marcados e sofridos, tá? Mostrando aqui as linhas dentro do campeonato. Nós temos uma previsão de 12 escanteios pela Cornepro, uma previsão alta para esse confronto, tá, pessoal? E o over 9,5 cantos bateu em 60% dos jogos dessas duas equipes dentro do campeonato, tá? O over 8,5 cantos bateu em 70% dos jogos e o over 7,5 cantos também em 70% dos jogos disputados por Maringá e Confiança. Nesse confronto, a minha sugestão para vocês é buscar 9 cantos dessa partida, então leva para o ao vivo, acompanha essa partida no live, busca uma cotação de 1,80
tenta pegar essa linha de over 8,5 cantos. Acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para Maringá e Confiança. E o próximo confronto também às 5 horas da tarde pela Série C, o ABC recebe em casa o Ituano, né? Duas equipes que estão em lados opostos da tabela de classificação, mas é um confronto muito importante para ambas as equipes aqui, tá, pessoal? Falando pelo lado do Ituano, o visitante desse confronto ocupa aqui a segunda colocação do campeonato, tá aqui naquele pelotão de frente, é uma das equipes que está com 7 pontos conquistados aí nessa tabela de classificação, se junta a Londrina, Maringá, Ponte Preta e Brusque com 7 pontos, tá? Para o Ituano vale uma vitória aqui, porque pode terminar aí a rodada sendo líder do campeonato, a depender, óbvio, de outros resultados, tá? Pelo lado do ABC, mandante nesse confronto aqui, ainda não venceu dentro do campeonato e vale muito uma vitória aqui para a equipe do ABC, para tentar, obviamente, se afastar dessa zona de rebaixamento. São 3 pontos conquistados, 2 gols marcados e 2 gols sofridos. Ainda não venceu na Série C a equipe do ABC, tá? No mercado de escanteios, pessoal, nós temos o ABC quando joga dentro de casa, dentro do Frasqueirão, uma média de 10,7 entre marcados e sofridos. É uma equipe que, apesar de marcar bastante escanteios, jogando como mandante dentro dessa Série C, também cede boas oportunidades aos seus adversários, tá? Pelo lado do Ituano, uma equipe com uma média menor que a do ABC, uma média de 8,4, 4,4 a favor e em média 4 escanteios cedidos nessa condição de visitante, tá? Para esse confronto aqui, nós temos a linha de over 9,5 cantos batendo em 55% dos jogos, o over 8,5 cantos batendo em 70% dos jogos e o over 7,5 cantos batendo em 75% dos jogos. Eu já gosto de pensar aqui nessa linha de over 8,5 cantos, tá? Temos uma previsão de 10 escanteios para esse confronto, mas eu vou tentar no ao vivo buscar essa linha inferior aí a esse over 8,5. Vou tentar buscar essa linha de 7,5 cantos. Então, a minha sugestão para vocês é exatamente essa, fazer essa partida no ao vivo e buscar 8 escanteios nesse confronto. ABC e Ituano acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo para esse confronto. Agora, pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 6h30 da noite, o Fluminense recebe em casa, no Maracanã, o Sport Recife. Duas equipes que também estão em lados opostos daí da tabela de classificação, tá? O Fluminense está na 5ª colocação do campeonato e o Sport é o lanterninha da competição dessa Série A. Mostrando a tabela de classificação, o Fluminense ocupa a 5ª colocação com 10 pontos conquistados, são 6 gols marcados e também 6 gols sofridos, um empate, 2 derrotas, 3 vitórias, 6 jogos disputados. E pelo lado do Sport, é uma equipe que ainda não venceu dentro do campeonato, soma 2 empates e 4 derrotas, 3 gols marcados e 8 gols sofridos, 2 pontinhos somados o Sport Recife nesse momento na Série A, tá? Vamos falar agora aqui das estatísticas de ambas as equipes, tá? A gente fala de um Fluminense jogando dentro de casa com uma média de 10,3 em escanteios entre marcados e sofridos, e um Sport, quando joga fora de casa, é uma equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades, tá? Com a média ali também de 10,5 entre marcados e sofridos. Para esse confronto aqui, a minha sugestão para vocês é buscar a linha do over 8,5 cantos, tá? Para live nós temos a linha de over 10 cantos. Espera essa linha baixar no ao vivo e busca 9 escanteios nessa partida. Fluminense e Sport acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo aí para esse confronto. Antes de a gente falar do próximo confronto do Brasileirão Série A, já quero deixar mais uma vez o convite para vocês aí a me acompanharem nas minhas outras redes sociais, tá? Na descrição desse vídeo aqui tem o meu link, né, do Telegram gratuito. Por lá eu acabo compartilhando com vocês outros campeonatos que eu não falo por aqui. Acabo trazendo para vocês ligas da Europa também, então acaba também me acompanhando por lá também. E também tem meu Instagram, tá? Aproveita aí para dar uma olhada na descrição e me acompanhar por outras redes sociais, caso você ainda não me acompanhe, fechou? Bom, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. A gente continua aqui às 6h30 da noite e o Corinthians recebe em casa o Internacional. Dois times que estão em lados opostos da tabela de classificação, mas apesar de estarem em lados opostos, apenas 2 pontos separam aí o Internacional do Corinthians, o Corinthians do Internacional, ainda nesse início, né, de Campeonato Brasileiro. Mostrando aqui a tabela de classificação para vocês, a gente vê que o Corinthians tem 7 pontos conquistados e o Inter 9 pontos
conquistados na tabela. Mostrando para vocês as estatísticas das duas equipes dentro do campeonato, o Corinthians tem uma média de 11,1 entre marcados e sofridos e o Internacional uma média de 8,7 entre marcados e sofridos. Para esse confronto aqui, sem muita enrolação, sem muita delonga para vocês, a gente vai buscar aqui pelo menos 9 escanteios nesse confronto, tá? Corinthians e Internacional acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo aí para esse duelo. E o nosso último confronto de hoje fica por conta da Série B do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda recebe em casa o Paysandu, duas equipes que estão aí na zona de rebaixamento da Série B, tá? Mostrando aqui a tabela de classificação, o Volta Redonda tem 1 ponto na lanterna do campeonato e o Paysandu logo acima com 2 pontos somados. São duas equipes que ainda não venceram dentro do campeonato, tá? Pelo lado do Volta Redonda, uma média de 9,8 entre marcados e sofridos. E pelo lado do Paysandu, uma média de 9 escanteios também entre marcados e sofridos, tá? Nesse confronto aqui nós temos uma previsão de 9 escanteios, uma média baixa aí para esse confronto, e a minha sugestão é buscar essa linha de over 7,5 cantos, tá? Então, para Volta Redonda e Paysandu, acima de 7,5, mais de 7,5 é o que eu deixo para esse duelo. Então é isso, galera, essas são as minhas considerações, as minhas análises para hoje, sabadão. Espero, como sempre, ter auxiliado você no seu planejamento de jogos para esses campeonatos, para essas ligas. E óbvio, né, lembre-se sempre, jogue com responsabilidade, apostas esportivas para maiores de 18 anos. Esse aí é mais um dos recados aí que eu deixo para vocês neste sábado, fechou? Lembre-se também, deixa aí na minha descrição do canal minhas outras redes sociais, Instagram, Telegram, aproveita para me acompanhar por lá também, fechou? No mais é isso, nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites, tamo junto!